querido irmão, minha querida irmã, paz e bem, a alegria do Senhor seja sempre a nossa força. Então, na pequena palavra de hoje, nós vamos falar um assunto assim bem prático mesmo. É um assunto um pouco espinhoso, talvez, mas necessário de conversarmos. Hoje nós vamos falar algumas pequenas coisas que são um pouco inconvenientes na adoração comunitária, sobretudo. Comunitária não no sentido de adoração conduzida, mas no sentido de ter mais pessoas na capela, quando nós não estamos sozinhos na capela com Jesus. Então vamos lá. Meu querido irmão, minha querida irmã, o primeiro ponto, eu vou falar pelo menos 4 pontos, tá bom? O primeiro ponto é algo que já foi falado, mas agora eu vou talvez explicar um pouco melhor. A questão do silêncio, como um ato de caridade fraterna, de gentileza espiritual, como um ato concreto de você se importar com a adoração do seu irmão e não só com a sua. Isso é tão importante, o silêncio na adoração. Quando você está sozinho diante de Jesus, é evidente que não tem problema se em algum momento você quer falar em voz alta. Quando você está no Santíssimo, não tem ninguém, você quer falar em voz alta, não tem problema nenhum, claro. Mas quando nós estamos ali com outras pessoas, basta que tenha uma outra pessoa, a gente tem que pensar no outro, isso é muito importante mesmo, tá? Então, um exemplo concreto disso, rezar o terço em voz alta na capela. E não é suficiente rezar baixinho. Rezar baixinho não é silêncio, silêncio é silêncio. Né? A gente precisa aprender a rezar, quem gosta de rezar o terço, precisa aprender a rezar o terço em silêncio. Você pode até abrir a boca e falar, mas sem emitir qualquer som. Em silêncio. Né? Às vezes a pessoa, ela reza baixinho, bem baixinho, mas a pessoa que está do lado, ela escuta. E pode ser que até, assim, descompenetre ela, tire um pouco a atenção dela, ela está compenetrada e fica aquela pessoa rezando baixinho ou assoviando, né? Às vezes a pessoa fica rezando baixinho e assoviando. Então é preciso a gente ter essa moderação, a gente evitar isso. Sabe, quando eu era mais jovem, no início da comunidade, a comunidade não tinha casa, estava bem no início. Eu ia todo dia lá na Capela São Francisco, da Igreja São Francisco, adorar Jesus. E tinha uma senhora que ia no mesmo horário que eu ia, que só podia ir aquele horário. Eu estudava e tal, e só podia aquele horário. E aquela senhora ia no mesmo horário que eu, todo dia, e ficava rezando o terço em voz alta. Assim, baixinho, mas em voz alta. Ficava... E eu, assim, aquilo, eu queria adorar e ela, né, me atrapalhava, me desconcentrava. E um dia eu pensei, puxa vida, acho que eu vou falar com ela. Mas eu evitava de falar porque eu não queria faltar à caridade. Mas um dia, assim, com muito respeito, muito respeitosamente, eu fui e falei com ela. E ela me deu uma resposta que eu nunca esqueci. Ela disse assim, sabe o que é, meu filho? É que se eu não falar em voz alta, eu tenho a sensação que eu não estou rezando. Nossa, isso é muito triste. Nós precisamos nos desenvolver na oração, aprender a praticar, por exemplo, a oração mental. Não reduzir a nossa oração à oração vocal. A gente não precisa falar em voz alta. Aprender a rezar em silêncio, isso é muito importante, tá bom? Outra coisa em relação ao silêncio, um segundo ponto, é conversar na capela, sabe? Às vezes você tem, por exemplo, 4 pessoas adorando. Aí 2 pessoas ficam uma do lado da outra partilhando, às vezes está até partilhando alguma coisa, conversando alguma coisa, baixinho. Gente, puxa vida, não pode, é inconveniente isso. Porque você fatalmente vai atrapalhar os irmãos que estão ali para adorar. Sabe, você já parou para pensar? Imagina uma pessoa que vai uma vez por semana, ela vai lá
para o momento de adoração dela. É só aquela vez que ela vai, uma vez só. Gente, não tem tempo para conversar. Você vai focado, aquele momento é tão precioso, você vai estar diante de Jesus sacramentado, foca em Jesus. Não pode ter tempo para conversar. Você foca em Jesus e não pensa em mais nada. Às vezes não dá tempo nem de pensar até em ir no banheiro, beber água, você faz isso antes, para não perder um segundo. Naquele momento precioso, aquela hora preciosa da minha semana. É ou não é? Raciocina comigo, é verdade o que eu estou falando. Outra coisa importante, esteja atento em colocar o seu celular no modo avião, se for possível. Se não for possível colocar no modo avião por algum motivo, você coloque no silencioso pelo menos, para que não faça barulho, né? A gente tem que evitar mesmo assim do celular tocar na capela, a gente atender alguma ligação na capela. O ideal é colocar no modo avião, se for possível. Uma horinha só, pensa, né? Por que não? Mas se não pode por algum motivo, coloque no silencioso, dentro da bolsa, de uma maneira também que não te atrapalhe, né? Também uma pessoa, se ela pode, imagina um homem que leva o celular no bolso, ele não coloca no modo avião. Não coloca no modo avião não porque ele não pode, não é porque ele não quer, coloca só no silencioso e o celular fica vibrando. Isso vai atrapalhar um pouco a concentração dele, né? Então isso é importante a gente ter esse tipo de coisa. Sabe um outro ponto que é importante nós falarmos? É extremamente inconveniente nós tocarmos o vidro do ostensório. Não pode, meu irmão, minha irmã, não é adequado, né? Por alguns motivos, até litúrgicos, mas vou colocar o motivo prático aqui. Quando você coloca os dedos, a mão no vidro do ostensório, o suor da sua mão, a gordura do seu dedo fica ali, depois a gente tem que ir lá. Uma pessoa que chega perto vê as marcas do dedo. É inconveniente. Se no momento de adoração você está compelido a tocar, não é de tudo mal, mas toque com discrição, com respeito à base do ostensório ali, pé do ostensório, não o vidro. Isso é muito importante a gente ter isso, tá? Ou ali a toalha do altar, mas, poxa, eu quero tocar o ostensório, toque a base do ostensório, não o vidro do ostensório. Isso é uma coisa muito importante que eu estou falando, tá bom? Nós temos essa atenção. Sabe, meu irmão, teve uma vez impressionante, né? Aqui na capela de cima da capela, quando a adoração acontecia aqui em cima, uma vez a gente entrou na capela e tinha um beijo de batom no vidro do ostensório. O vidro ali do expositor do Santíssimo. A hóstia lá atrás, o vidro e aquela marca de batom. Aí alguém poderia dizer assim, Vitor, não, isso você nem precisa falar. É impressionante como até aquilo que é evidente que não é conveniente, a gente precisa falar, porque tem pessoas que são capazes de fazer isso, né? E ficar lá a marca do batom no vidro do ostensório. Isso já, claro que isso já ultrapassou muito, né? Mas mesmo colocar a mão não é conveniente, a gente pede que isso seja evitado, né? A gente manter esse ambiente espiritual, esse ambiente de silêncio da capela, né? Sabe uma outra coisa, um ponto, né? Eu vou colocar isso de modo exagerado. É claro que numa certa medida e acontece, é normal, é natural, mas a gente tem que evitar prolongar certos tipos de barulho que são às vezes normais. Por exemplo, barulho de sacola. Você chega na capela, tem uma pessoa do lado que fica 10 minutos mexendo numa sacola. Jesus, querido, fala a verdade. Uma coisa, a pessoa chegou, precisa ali no início mexer, pegar um livro, uma coisa, tem aquele barulho inicial, acabou. Normal, né? Pode acontecer. Mas tentar evitar esses barulhos, barulho de chave, a pessoa fica ali
fazendo barulho de chave, essas coisas, batendo o pé no chão. Me lembro uma vez, eu na capela adorando e uma pessoa o tempo inteiro batendo o pé no chão. Eu não sei se a pessoa era ansiosa ou o que era, mas são essas coisas, sabe aquele bom senso, aquele espírito assim de gentileza, de pensar no outro, de ter aquele insight, aquela intuição que certas coisas não são convenientes. A gente chama isso popularmente, aspas, em geral, bom senso, né? Bom senso. Então é muito importante nós termos esse tipo de coisa, tá bom? Eu sei que esse assunto é espinhoso, espero que ninguém fique chateado, a gente está falando isso aqui para o bem, para a gente crescer, né, espiritualmente. E fica então esse aconselhamento, esse direcionamento assim para o nosso projeto de adoração perpétua.